Meu nome é Natália Franco Dias e eu vou dar uma breve introdução sobre as práticas culturais do tomate. Bom, a busca por hortaliças de alta qualidade influenciou diretamente no investimento para novos sistemas de cultivo que se adaptem a diferentes regiões e a diferentes condições climáticas. A partir da década de 90, no Brasil, a cultura de tomates passou por diversas transformações, como tecnologias de produção, novas estruturas de comercialização, além, é claro, das variedades que foram introduzidas no mercado no decorrer dos anos. Tudo isso com o intuito, por parte principalmente dos produtores, de alcançar uma maior produtividade, uma maior regularidade na oferta e, é claro, uma melhor qualidade nos produtos. Mas essa busca por melhor qualidade nos produtos não veio somente dos produtores, mas também dos consumidores, que passaram a se atentar cada vez mais em consumir produtos de qualidade, principalmente quando é falado do tomate in natura, consumir produtos de alta qualidade, com uma aparência melhor, com uma melhor qualidade nutricional, entre outros diversos fatores. O plantio do tomate deve ser feito num lugar de fácil acesso, com uma boa qualidade de água e com propensão à irrigação. Diferentes formas de relevo e de áreas exigem diferentes formas de preparo do solo, como, por exemplo, as áreas montanhosas e de grande declive, que são muito afetadas pela erosão do solo. Nessas áreas é recomendável que se plante uma barreira de capim-cidreira, por exemplo, para evitar que o solo seja arrastado pela água da chuva. Não são recomendados solos úmidos e com pouca aeração. O mais recomendado é que seja feito o plantio em solos argilo-arenosos ou areno-argilosos com pH entre 5,5 e 6,8 e saturação entre 70% e 80%. O plantio da mesma espécie de vegetal por muito tempo pode aumentar a incidência de pragas e doenças, então é recomendável que se faça a rotação de cultura. Tem que ser levado em conta a variação das safras e do preço do mercado, já que uma boa produção com bons frutos requer um pagamento justo que dê para sustentar o agricultor e a sua família, caso contrário, se torne insustentável. Preparo do solo. Durante as operações de preparo do solo, devem ser observadas as práticas conservacionistas e planejar cuidadosamente o sulcamento, tendo em vista os problemas de irrigação por infiltração, levando-se em consideração a água disponível, a declividade do terreno. Os sulcos de plantio deverão ser marcados em nível ou gradiente, dependendo do sistema de irrigação a ser adotado. A abertura dos sulcos deve ser feita a uma profundidade de 20 a 25 centímetros, podendo ser usado os sulcadores tradicionais, do tipo bico de pato. Em condições de campo, recomenda-se a realização de uma ou duas arações, sendo a primeira cerca de 60 a 30 dias antes do plantio, a uma profundidade de 30 a 35 centímetros, e a segunda com aproximadamente 15 dias de antecedência, sendo esta com 20 a 25 centímetros de profundidade. Também em condições de campo, normalmente 2 gradagens são suficientes. A primeira deve ser feita logo após a aração ou após a calagem, para incorporar o calcário, e a segunda à véspera do transplante, também com o objetivo de eliminar as ervas invasoras. Meu nome é Michele Pereira e o tema que eu vou apresentar é a produção de mudas do tomate. Bom, há várias maneiras de produção de mudas. Dentre elas estão a semeadura direta, a semeadura em sementeira, semeadura em repicagem, semeadura em copinhos e semeadura em bandeja. A mais utilizada é semeadura em bandeja de isopor, uma vez que, comparado à sementeira, utiliza menos sementes de tomate. As bandejas são colocadas dentro de casas de vegetação, que impede insetos, contaminação de doenças. E a sementeira, quando você vai transferir as mudinhas, pode ocorrer o risco de rompimento das raízes. Já em bandeja, não. Você deve realizar a desinfetação das mudinhas com água sanitária por 15 minutos e depois levá-la ao sol.
Muitas vezes é melhor você investir em mudas já prontas do que em mão de obra para a produção de mudas. E quando você for comprar essas mudinhas, você deve olhar a qualidade das mudas, o estágio de desenvolvimento e o estado nutricional. E quando você for plantar essas mudinhas, você deve certificar que o solo tenha umidade alta, até 80%, e o clima deve ser de 18 a 29 graus. E na produção de mudas, você deve evitar o máximo possível de contato manual, pois pode transmitir várias doenças, dentre elas o tomato mosaico vírus, que é o TMV. Substrato é uma mistura de materiais inerte e orgânico, normalmente enriquecida com nutrientes minerais. A escolha do substrato exige que se leve em consideração a capacidade de retenção de nutrientes e umidade, boa aeração, baixa resistência à penetração das raízes e boa resistência à perda de estrutura. Diferentes materiais e proporções podem ser combinados para a composição do substrato. A prática tem demonstrado que a mistura de casca de arroz carbonizada ao substrato, na proporção 1:1, tem melhorado sensivelmente o enraizamento das plântulas. Deve-se observar a condutividade elétrica do substrato, uma vez que as sementes de tomate são muito sensíveis à concentração salina elevada. O processo químico apresenta restrições quanto a resíduos, fitotoxicidade, custo e segurança. No processo físico, pode-se utilizar diferentes métodos para a obtenção de calor necessário à esterilização. A pasteurização solar ou solarização, com utilização de plásticos e radiação solar, é um dos métodos físicos mais econômicos e seguros para a esterilização de substrato. Agora eu vou falar um pouco sobre o transplantio. O transplantio para o local definitivo deve ocorrer quando as plantas apresentarem de 4 a 6 folhas bem desenvolvidas, enraizadas e sem estiolamento. Esse processo pode ocorrer entre 20 a 30 dias após a semeadura. Isso vai depender muito do local onde a planta está localizado, porque esse é um processo que é muito afetado pela temperatura e pela luminosidade do local onde a planta está. A definição do espaçamento no tomateiro vai depender das características da cultivar utilizada. O ideal é que estabeleça um espaçamento que maximize a produção, mas sem prejuízo ao crescimento dos frutos e ao manejo fitossanitário. O aumento na quantidade de plantas por unidade de área acaba acarretando na diminuição da entrada de luz e ventilação entre as plantas, e isso acaba favorecendo a disseminação de patógenos e, consequentemente, dificultando o controle das doenças. O espaçamento adequado entre plantas e linhas também favorece a otimização do uso da área. A distância do espaçamento pode variar de acordo com os tipos de cultivares de tomate. Agora eu vou falar sobre o método de tutoramento. Esse método consiste na condução dos tomates. A forma de tutoramento mais frequente utilizada pelos agricultores brasileiros são o método tradicional ou V invertido. Esse processo é realizado porque o tomate, na sua forma in natura, apresenta um desenvolvimento rasteiro, já que o caule não suporta o peso das folhas e dos frutos. Assim, sendo necessário realizar o tutoramento para que os frutos não entrem em contato com o solo. O método de tutoramento apresenta várias vantagens. Entre elas é possível destacar a maior densidade de plantas por área, maior facilidade para a realização dos tratos culturais e a obtenção de frutos com melhor aparência. Agora eu vou falar sobre a montoa, que consiste em chegar a terra ao colo da planta, que é feita especialmente junto com a primeira adubação, com nitrogênio, fósforo e potássio. A desbrota. Quando o tomateiro cresce, ele emite brotos que devem ser eliminados. Essa prática tem como objetivo diminuir o número de ramos, que diminui o número de pencas e frutos por planta, que consequentemente aumenta o peso dos outros tomates, melhora a qualidade deles, entre outras coisas. A desbrota deve ser feita quando os brotos estiverem de 2 a 5 centímetros. Ela deve ser feita quebrando o broto e pelo menos 2 vezes na semana.
A poda apical, também chamada de capação, é realizada em cultivares de determinado crescimento. Ela é realizada 60 dias após o transplantio ou quando a planta tiver um número desejado de cachos. O objetivo da poda é manter o controle da floração e da frutificação da planta, limitando com isso o número de pencas e de frutos por planta, promovendo dessa forma uma porcentagem maior de número de frutos maiores. Normalmente, condições de campo para o tomate destinada in natura apresenta um hábito de crescimento determinado, e a poda pode ser mais ou menos na altura de 1,70 metros a 1,80 metros, e a poda também pode ser feita manualmente. Meu nome é Nicole, sou do Agro B e vou falar sobre a poda de folhas do tomateiro. A eliminação de folhas velhas do tomateiro é uma prática recomendada com o objetivo de aumentar o arejamento entre as plantas e diminuir a transmissão de doenças. Primeiro, devem-se eliminar as folhas alternadamente, evitando a eliminação da primeira folha abaixo de cada penca, pois ela contribui para a atividade fotossintética. Segundo, deve-se eliminar todas as folhas, sempre de baixo para cima, com exceção da primeira. Esta prática, no entanto, pode causar efeitos indesejáveis com a penetração de bactérias através dos ferimentos causados pela poda. Agora eu vou falar sobre o raleamento de pencas. Em algumas regiões onde se faz a produção do tomate in natura, utiliza-se a técnica de raleio de frutos, sempre quando for necessário diminuir a quantidade dos frutos, pensando na melhor qualidade dos mesmos. Esse é um método que é utilizado para também eliminar os tomates que são defeituosos e também os que apresentam um lóbulo aberto. Rotação e adubação verde. A rotação de cultura é o planejamento da produção. Ela evita que uma cultura esteja plantada em sequência em uma mesma área. Ela também tem como objetivo proteger a área de pragas, plantas daninhas, essas coisas. No caso do tomate, é recomendado replantar o fruto depois de no mínimo 2 anos. Porém, nesse intervalo de 2 anos, pode-se plantar outras culturas na terra, pastagens ou adubos verdes. Com várias espécies na mesma área, com o tempo a diversidade de materiais orgânicos aumenta e, de consequência, aumenta a atividade biológica. A adubação verde também melhora a qualidade e capacidade produtiva do solo. E por fim, eu vou falar sobre a cobertura do solo. A prática da cobertura morta do solo, com materiais inertes, é indicada na produção de tomate, tanto em condições de campo como em casas de vegetação. Esse processo consiste em cobrir a superfície do solo, especialmente ao longo das fileiras de plantio. O objetivo dessa prática é proteger o solo e o tomateiro de plantas invasoras e agentes atmosféricos. Para fazer essa cobertura pode ser utilizado material palhoso ou filme plástico preto ou de dupla cor. As vantagens que a cobertura do solo pode trazer são a economia na irrigação, redução das flutuações hídricas e térmicas da camada superficial do solo, diminuição da incidência de plantas daninhas e a redução da disseminação de viroses.